Bom dia, boa tarde, boa noite, nunca sei. O caqueado de hoje é para falar sobre um tema que em maio de 25 é bem atual e eu acho que talvez se mantenha atual pelos próximos anos barra décadas, né? Uma vez que ele vem sendo discutido desde sempre. Existe uma epidemia mundial de obesidade e essa epidemia não começou agora, né? Tem umas conversas interessantes dizendo que talvez ela acompanhe a distribuição de refrigerante nos Estados Unidos, onde começou o refrigerante primeiro, começou a obesidade também. E se discute isso e termina que a obesidade é uma situação, vou chamar de síndrome de doença, porque aí temos gente para falar sobre isso. É uma situação complexa, né, multifatorial, que envolve um monte de coisa e que acho que já é discutida há muito tempo e vai continuar sendo discutida. E agora a gente está tendo uma febre de necessidade individual de tratamento, que às vezes ultrapassa a necessidade real de tratamento. A gente vai debater um pouco sobre isso. Para isso, a gente está trazendo 2 convidados aqui, pessoas muito queridas, né? A gente sempre recorre aos amigos quando a gente está precisando fazer isso. Eu vou pedir para que eles se apresentem. É a doutora Ana Carla, doutor Érico. Doutora Ana Carla Montenegro, doutor Érico Carvalho, por gentileza. Primeiro, queria agradecer o convite. E Marcinho já é uma jornada, né, Marcinho? É isso. Relação de R1, depois de chefe. E agora é um prazer enorme aqui estar participando com esse novo projeto. E para falar de um tema que é, enfim, que é a nossa praia. Que tu né? nem gosta. Pronto, eu sou Ana Carla Montenegro, sou endocrinologista, preceptora da residência de endocrinologia do IMIP. E é uma área que eu trabalho. Hoje eu estou no departamento da ABESO, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Obesidade, no departamento de cirurgia bariátrica. E eu queria contribuir hoje para esse bate-papo, para que a gente tenha um bate-papo descontraído, mas que seja enriquecedor. Estou junto aqui do meu amigo, cunhado, chefe, Érico. Pois é, estou aqui de novo, né, Márcio? Boa. Bom saber que a gente pode contar com esse canal para poder divulgar uma medicina e assuntos de medicina de maneira descontraída, mas séria ao mesmo tempo. Eu, para quem não viu o outro podcast, sou Érico Higino de Carvalho, sou endócrino também, colega de residência de Ana Carla. Mais do que isso, sou cunhado dela e sou irmão dela. E seu também, né? A gente estudou junto, então tem uma proximidade muito grande. E obesidade sempre é um tema palpitante, né? Especialmente agora que a gente tem recursos que a gente não tinha há pouco tempo atrás. E isso torna esse assunto essa pauta que você pleiteou realmente importante, porque agora a gente tem um tratamento, tem tratamentos, podia dizer melhor assim, que tem indicação correta e devem ser usados para as pessoas corretas. Então, não desvirtuar isso para não transformar um problema sério em comércio, somente isso, e o foco apenas em estética, não pensando tanto em saúde, né? Assim, outro dia alguém reclamou de que eu não me apresentava aqui no começo, mas eu acho que se eu ficar me apresentando toda vez, o pessoal vai dizer assim, meu irmão, esse cara vai falando de novo, mas eu sou, como diria meu eterno guru, eu sou clínico, e olhe lá, meu nome é Márcio Sancto, sou clínico e olhe lá. E no meu currículo, acho que o principal... O nosso guru. Oi? O nosso, né? Nosso Já sei do que você falou. Nosso guru, doutor Sérgio Mondinho. Eu sou clínico e olhe lá, e no meu currículo aqui tá ser amigo de Ana Carla e Érico. Isso aí é uma coisa que tem que estar no currículo de qualquer pessoa. Então, muito bem-vindos e vamos lá, vamos caquear. Eu estava pensando como é que a gente ia falar sobre isso e eu quis trazer um pouco da história, né? Eu até falei um pouco no prólogo de um pouco da história, né? Que a obesidade é uma coisa discutida mais veementemente da década de 70, 80 para cá. Sim. E que tem uma epidemia, de fato, de obesidade associada à mudança de comportamento, mudança de alimentação. Não foi a mudança de remédio, né? Foi mudança de comportamento, de alimentação, exato. Da sociedade desenvolvida como um todo, porque a obesidade ela é introduzida nos países mais desenvolvidos, onde tem mais riqueza, e depois se espalha naquela figura do obeso desnutrido, que a gente também pode discutir mais para frente. Mas a gente tinha ali alguns ensaios de tratamento eminentemente medicamentoso, e o foco
da ciência era muito no tratamento medicamentoso. E ali na década de 80 se usava anfetamina, uma coisa que não foi tanto e seus derivados, frente, né? E seus derivados não foi tanto para frente, alguns efeitos colaterais e a falta de entendimento do quão polimórfica a situação poderia ser, o quão multicausal a situação poderia ser. Se avançou um pouco, apareceu o Orlistat, que tentava impedir a absorção de gordura, mas aí a pessoa ia no banheiro, era óleo de trator, né? Era a brincadeira que geralmente entra pela alta sociedade, não está sendo diferente agora com a hepatite, né? Era a brincadeira que o pessoal da alta sociedade ia para uma festa e tinha fila no banheiro, né? Só que o Orlistat não permitia muita fila. Não dava tempo. Não dava tempo. Apareceu o Rimonabant em algum momento, né? O anticannabinoide. Mas aí houve, apesar dos efeitos até interessantes em relação à perda de peso e no tipo de gordura que era perdido, e aí vocês podem aprofundar, o pessoal começou a entrar em depressão, né? A anedonia, a falta de prazer nas coisas, é justamente o efeito contrário ao uso do canabidiol, né? A fome ir embora e o prazer ir embora. E que no primeiro momento, Marcinho, o que é interessante, até pra gente quando for conversar sobre as novas medicações, que na verdade são seguras, mas que as informações que vêm dos estudos clínicos, muitas vezes não conseguem demonstrar o efeito depois da comercialização. Então, com relação ao Rimonabant, já sabia disso, e no primeiro momento acreditava-se que isso seria um problema para as pessoas que tivessem um histórico de depressão. Então, você já sabia que você não deveria usar. Mas, infelizmente, essa anedonia, já que você bloqueava o sistema ali muito próximo ao sistema mesolímbico, causava uma perda de interesse geral, né? E em pessoas mesmo sem histórico, né? Então, só para a gente entender que alguns sintomas não conseguem ser previstos, né, nessa fase inicial, né? A gente tem muita informação na fase inicial, mas a gente só sabe mesmo quando a droga entra em campo, né? Excelente, porque o que a gente vai em algum momento trazer para o debate aqui na discussão é justamente se a gente foca em um aspecto da droga, talvez a gente esteja sendo minimalista, né? Tem coisas maiores do que isso. Sim. Eu lembro quando o Rimonabant foi ser lançado, a gente estava terminando a residência, ou passando na residência ou começando a residência ali, 98, 99, 2000, começou a aparecer estudo e foi lançado. E saiu do mercado. Né? Apesar de atingir os objetivos, digamos assim, no número, né, na balança, né, e às vezes no número da roupa, mas saiu do mercado. Tá? A capa da Veja era uma fita métrica. É só para o pessoal entender, né, porque o mecanismo inicial era o controle da fome, né, pela inibição do receptor canabinoide associado, exatamente, que é o contrário de quem é estimulado. Isso. Mas como há receptor canabinoide também na gordura visceral, ele teria esse potencial de você ter uma queima ou uma lipólise mais direcionada para a parte abdominal. Então, você tinha essa otimização da perda da gordura abdominal, e que foi chamada a atenção. Isso era uma venda melhor do remédio. Assim, não é perder gordura, é perder a gordura que teoricamente tem um impacto maior na saúde que a gordura visceral. E duplamente, né? Porque para a comunidade científica, a gordura visceral está associada a piores desfechos cardiovasculares. Isso aí parece uma verdade científica bem estabelecida. Mas para vender, perde a barriga? Oxi! Né? Fantástico. Perde logo a barriga, rapaz. Não é aquela cara do GLP-1, né? Aquela face, né, da medicação, né? Não, perdia logo a barriga. Era a melhor gordura para perder. Mas saiu do mercado por alguns efeitos colaterais, assim, apesar de atingir os objetivos para os quais a medicação foi desenhada, saiu do mercado. E aí a gente teve um gapzinho ali de 2000 para cá, aparecendo associação de drogas neurofármacos, vamos dizer assim, associação de neurofármacos, algumas coisas que foram lançadas fora do país, que não chegaram com anfetamina, que tinha chegado atrasado no Brasil, não sei o que, a gente foi falar nisso, caiu o negócio aqui. Bloqueio da indústria. Bloqueio, né? Não pode falar disso não, a gente vai falar, começa de novo, né? Aquela história, né? Que chegou a fentermina associada, assim, chegou atrasado a associação fentermina com topiramato. No Brasil não chegou. No Brasil não chegou, porque não tem fentermina. Nos Estados Unidos ainda hoje. E aí chegou a ser, né, escolha, né? Primeira escolha medicamentosa. Aí tu tava falando da locacerina. Foi lançada aqui no Brasil a locacerina e logo depois foi retirada. Ela já era comercializada fora do Brasil, mas quando chegou aqui, estudos de segurança pós-marketing, que a gente chama, né? Pós-venda, que infelizmente associou com o aumento do risco de câncer, que era uma coisa
que ficou difícil até de explicar, porque o que a gente sabe que como a obesidade está associada a vários tipos de câncer diferentes, espera que quando você perca peso, diminua a sua chance de ter, vai ter impacto no desenvolvimento de novos cânceres, né? Isso a gente já está começando a ver com essas drogas mais potentes agora, via análogo de GLP-1 e seus os famosos produtos, desfechos né? duros, né? Que a gente chama do ponto de vista científico. Isso. Que aí é o primeiro caminho. A gente queria, de fato, a gente já começou a entender melhor a obesidade, sabe que a obesidade está envolvida em uma série de desfechos negativos, e aí o primeiro momento era de tentar ver o que é que a gente conseguia para conseguir tratá-la, né? E hoje a gente está querendo saber se esse resultado do tratamento da obesidade se traduz na redução dos desfechos, que são o quê? Que eles morram menos e que tenham menos eventos cardiovasculares, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, só para antecipar. Só para quem não está habituado. Voltando ao histórico do que a gente está fazendo aqui. Para quem não está habituado a desfecho duro e o que é desfecho duro, desfecho mole, aqui assim, existiam tratamentos, o exemplo mais fácil que eu consigo, que me acontece, diabetes. É a coisa que me ocorre mais fácil, porque diabetes é uma doença difundida, todo mundo sabe um pouquinho, né, de médico e de louco, né, todo mundo se enxere nesse negócio, né, eu gosto mais, enxerido, né, é uma palavra bonita. E aí, o que acontece? Existiam diversos tratamentos, existem, né, tratamentos que você consegue até controlar a glicemia do paciente, a glicose do paciente, melhora e vai para uma faixa dita de controle. Mas esses medicamentos não necessariamente diminuem as consequências do paciente diabético que ele pode enfrentar. Especialmente as complicações mais graves. Mórbida, né? As que vão levar morbidade, e aí a gente vai mortalidade. Infarto, AVC, doença do rim relacionada a diabetes. Exatamente. Insuficiência cardíaca, doença dos olhos, retinopatia relacionada a diabetes, enfim. E atualmente, graças a Deus, existem medicamentos que controlam a glicemia e que atingem isso. Então, o que seria um desfecho mole? A sua glicose está normal, você vai ter o mesmo problema. Vai ficar sem sintoma bem. Vai ficar ali com a glicose normal, mas vai ter o mesmo problema lá na frente de quem não fez. Isso. E esse remédio aqui, ele não só controla a sua glicose, como também diminui a sua chance de ter problemas. Foi perfeita a sua em obesidade visão aí. Assim, a gente às vezes conseguia atingir um número, né? Aí foi aquela brincadeira que eu até fiz, né? O número na balança ou na roupa, mas não necessariamente atingia o que a gente quer. Qual é o objetivo de você tratar um paciente diabético e ficar com a glicose normal? De tratar o colesterol de uma pessoa, ficar com o colesterol normal, tratar a pressão arterial de uma pessoa, ficar com a pressão arterial normal. Aumentar a densidade mineral óssea. Pois não, é diminuir fratura nesse caso, é diminuir mortalidade cardiovascular, que continua sendo a principal causa de mortalidade no planeta. Mas, enfim, a gente estava falando de Locacerina que entrou e saiu, e aí vocês citaram a obesidade com um olhar que é próprio do especialista do endocrinologista. Marcinho, só fazendo parênteses. Esse arrudeio aqui cabe no nosso... Bora caquear, né? Caqueado, né? Arrudeio, caqueado, enxerido. Vou chamar a Amandinha Menelau aqui um dia. Vou chamar. Deixa a gente ficar mais importante para poder chamar a Amandinha para ela vir aqui. Né? Regionalizar o nosso podcast. Explicar né? Infeliz das Costa Oca, né? Espinhela Quer dizer, o desfecho mole, gostei do desfecho mole. E a gente estava falando sobre... E vocês trouxeram, como do especialista, um conceito que é extremamente importante. A obesidade, eu tive dificuldade quando eu fui falar, principalmente na frente de vocês dois, que estudam isso muito mais do que eu chamar de doença, chamar de síndrome. É uma condição inflamatória, por natureza, e associada a diversos outros desfechos e a diversas outras condições. Isso. E tome nome de síndrome, né? Aquela dificuldade que a gente tem, né? Hoje em dia tem a síndrome cardiometabólica renal, que é relativamente recente esse termo, esse rótulo, né? Esse rótulo. Mas veja, é uma situação complexa e inflamatória. Você não está lidando só com um número na balança ou na roupa. E aí, bom, teve um gap, que era o que a gente estava falando em relação à Locacerina, a fentermina mais topiramato, depois a Locacerina entrou, saiu, e teve um gap e começou a aparecer coisa mais interessante, né? Começou a aparecer o SGLT2, que não foi desenhado para isso, mas que o paciente que usa SGLT2, né, ele termina perdendo alguns quilinhos ali. Mas talvez não se sustente. Não é para tratamento disso, pelo amor de Deus. Principalmente na frente de vocês, eu não ia dizer. Mas houve estudo com um dos inibidores de SGLT2 especificamente para perda de peso, que foi a canaglifosina, mas que em um estudo para pacientes diabéticos apresentou um efeito colateral que não foi muito interessante e ela meio que saiu, né, para esse foco. Para esse foco. Mas houve um estudo em associação
com a fentermina, que a gente não tem, mas que seria semelhante à nossa sibutramina, mostrando potência ou otimização na perda. Canafen, que eles chamavam. Porque, e o mecanismo aqui seria, a ideia um pouco parecida com o do Orlistat, né? Só que ao invés de você eliminar aquele excesso de gordura, que você, quando você elimina a glicose, você tem uma perda média de 300 calorias. Então, você tem um déficit calórico em torno de 300 calorias. E é sustentável. E o que é que tem nos artigos? Por que não é tão bom? E por que as pessoas não perdem tanto? Uma coisa que se especula quando você vai avaliar o rebound em relação ao apetite é que muitas vezes essa perda ela é compensada pelo aumento do apetite. E aí as perdas, geralmente, elas não conseguem ser sustentadas e não é uma estratégia muito interessante. Mas isso foi uma coisa que não progrediu, mas chegou a ser pensado. Mas chegou a ser estudada. Então, tem um estudo prova de conceito, assim, um estudo pequeno, que não é aquele estudo que você consegue fazer para que consiga ser autorização, que pegou essa ideia, né, de você associar o inibidor de apetite a essa droga que causa esse déficit calórico e, de repente, poderia ser uma coisa que otimizasse a perda. Porque foi uma coisa associada, né? Se começou a prescrever e os pacientes começaram a perder peso. Aí, vamos estudar para ver se... No paciente diabético obeso, essa é uma associação que vale a pena fazer. Mas veja... Porque vai ter dois benefícios. O benefício do ISGLT2 para o paciente diabético tipo 2, ele é inquestionável. Sim, mas assim, para perder peso também. Então, ele vai ajudar... Benefício adicional, ainda perde um pezinho? Baixa até a pressão arterial. Sim. Bom, e aí apareceu o GLP-1, né? Sim. E aí eu vou deixar vocês deitarem e enrolarem, porque apareceu, antes de aparecer a semaglutida, que hoje é o que a gente está discutindo obesidade, então a gente envereda por diabetes. A gente está discutindo obesidade, a semaglutida apareceu como droga para tratamento de obesidade, mas antes a semaglutida tinha liraglutida. Não, a hexenatide, liraglutida. Que foram desenvolvidos para tratar diabetes. A dulaglutida veio... A hexenatida primeiro. Junto da lira. Hexenatida, lira, dula, nessa ordem mais ou menos assim. E aí veio, assim, era para tratamento de diabetes, mas aí, gente, perde peso, ó. Interessante. E assim... Para o pessoal tomar insulina, que é uma furada, você vai fazer uma injeção subcutânea, o pessoal não queria não, mas a de perder peso, queria. A de perder peso no instante, não teve problema de ninguém aderir. Que foi sempre um problema para o tratamento do diabetes, a história da aplicação de algum medicamento injetável, né? Então a insulina até hoje tem essa aura de ser um problema para o paciente diabético, porque ele relaciona o uso de insulina com a fase pior da doença dele, né? Como se fosse o fim da linha do problema dele. E a injeção, o injetável sempre foi um bloqueio, né? E toma a indústria ver se tinha nasal, não sei o que, se tentou de tudo, se continuou tentando. Isso. Mas aí na hora que foi para perder peso... Funcionou. Quem aderiu. Funcionou na questão de adesão do paciente, né? Qual é a motivação? Porque a motivação da perda de peso é uma motivação que impacta muito. Para o paciente, ele veio muito mais a questão estética, mas para o médico a gente vê a questão de saúde, que a obesidade está muito atrelada. Qual é aquela história que você botou no começo? Onde a obesidade fica? Se é uma síndrome, se é uma doença? É muito mais como um complicador, talvez, que vai se transformar em diversas doenças diferentes. Ele é um fator interveniente, muitas vezes. Eu chamo de condição, né? Para não errar. Uma condição... É um caminho. Eu acho que cabe um outro podcast. É porque é muito polêmico, inclusive essa publicação recente do Lancet, né, que faz essa rediscussão. Né? Então a gente tem nos últimos anos tentando firmar de que de fato ela é uma doença. O grande questionamento é qual é a fisiopatologia dessa doença. Parece muito, na verdade, a gente tem a obesidade como um marcador da adiposopatia. Então hoje é o adipócito em excesso, localizado em lugar ruim, causando alterações fisiológicas. E aí esse questionamento é excelente, tanto fiz até um reelzinho, né? Você pode ter um obeso, metabolicamente obeso, com peso normal, né? Que é uma ampla discussão. Mas esse questionamento é assim, certo, mas e qual é a fisiopatologia? No Congresso Europeu do ano passado, o de obesidade... Ano passado, 2024. 2024, certo. Eles apresentaram uma hipótese, né, uma teoria, né, relacionando a obesidade por si, porque que ela é um fator de risco para outros agravos metabólicos, isso está inquestionável, né? Diabetes tipo 2, hipertensão, enfim. Mas a obesidade em si, desenvolvendo os desfechos, desenvolvendo o comprometimento de órgão, independentemente de desenvolver alguma outra doença metabólica. Ou seja, o paciente ele tem a obesidade
obesidade, e ele não vai ter diabetes ou hipertensão necessariamente para que ele tenha aquele vai ser, entre comprometimento. aspas, só obeso. Só obeso, isso. E aí ele faz uma teoria do overeating na célula muscular, ele relaciona muito a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada como um desfecho que pode ser atribuído diretamente à obesidade. Mesmo que ele não tenha, porque normalmente vai ser doença isquêmica. Esse paciente não tem doença isquêmica, esse paciente não tem hipertensão. Óbvio que se houver as duas coisas, você tem isso piorado, né? A condição. A associação de fatores a de risco. associação de fatores de risco, a possibilidade e agravamento da doença maior. E aí ele faz essa teoria. Você tem o overeating da célula muscular e essa retenção de sódio também pela condição da alimentação e do processo inflamatório. E aí você teria, por exemplo, insuficiência cardíaca em paciente que só tem a obesidade. E é óbvio que isso é um pressuposto teórico, tanto é que o grupo do Lancet, quando questiona, que é aquela polêmica toda, de que a obesidade por si, se não houver identificado um dano de órgão-alvo, você deveria considerar uma obesidade pré-clínica, né, e é uma condição que é questionável, e aí ele não considera isso, então isso não é uma teoria que é aceita, tá certo? Aí só para tentar resumir, para ficar um pouquinho mais assim, objetiva essa discussão, que isso é um assunto que não está encerrado, se de fato é uma doença, mas eu acho que os conceitos que devem ficar é que, independentemente do nome que a gente dê a isso, né, quando você vai tratar o excesso de peso, a gente tem que entender que a gente não vai curar, que eu acho que é esse o ponto que a gente tem que chegar. Esses mecanismos que estão associados aos desfechos, que causam esse excesso de peso, eles não vão ser curados, né? Então, acho que esse... por isso que, seria... assim, essa celeuma toda, por isso que eu tenho dificuldade, por isso que eu chamo de condição. Mas, vamos lá, o pessoal discute e a gente aprende, né? E ninguém entra, né? Saiu o artigo do Lancet, o posicionamento da Sociedade Europeia de Obesidade não... Tá lá na dela. Não confirma isso, faz uma outra hipótese. Eu acho que a discussão hoje, talvez para a gente atualizar isso, mais uma vez, é a questão da adiposopatia. Você vai para um congresso internacional desse, o aprofundamento da condição do adipócito, a compreensão do adipócito, adipócito subcutâneo, adipócito visceral, né? Adipócito como órgão endócrino mesmo, né? Como grande definidor. O definidor, realmente. E aí, doutor Lei Cavalcante já falava em gordura marrom em 90. O que a gente aprende ao invés com as lipodistrofias, né? A gente aprende muito isso. Então, a falta da gordura e o lugar correto onde ela devia ficar, né? Como ela causa dano, né? Distribuição. E eu acho que merece essa discussão inicial, que vai ser muito do que a gente está entendendo, né? Que gordura demais é ruim, gordura de menos também pode ser ruim. É ruim. Especialmente quando ela não está onde devia estar. Por isso que o modelo da lipodistrofia, ele é um modelo tão didático para você mostrar como lipodistrofia para o pessoal. Então, lipodistrofia a gente podia dizer que é a falta da gordura no lugar correto, né? Então, ela tem diversas facetas, podia dizer assim, porque tem diversos graus, a gente tem doenças normalmente genéticas ou algumas condições também que são adquiridas. Alguns fármacos. Algumas doenças, por exemplo, a síndrome do HIV, né, a síndrome de wasting, né, da perda de consumo no HIV, quando a gente não tinha o tratamento correto, né? E depois com o tratamento correto também levava, que hoje praticamente não tem mais, porque a gente conseguiu avançar nesse ponto. Mas então, a falta da gordura onde ela devia estar, que é no subcutâneo, atuando da maneira como ela deve ter, como um estoque de energia para quando a gente precisar utilizar. E o posicionamento dela onde ela não deveria estar, por exemplo, nas gorduras que a gente chama de viscerais como um todo, levando a uma inflamação mais intensa e levando a dano. Então a gente tem a associação clara da lipodistrofia com o aumento de doença cardiovascular e de outros sistemas também, né, como aumento de pancreatite, aumento de outros desfechos. Então, a gordura correta no lugar correto é fundamental. A gente pode dizer como órgão. Como órgão, né? O adipócito, a gente sabe sim que é um órgão endócrino, com certeza. Ele emite vários hormônios, adiponectinas, né? Que se comunicam com outros órgãos, especialmente com o músculo, com as miocinas, né? Por isso que essa integração é tão importante. E que essa inflamação que o adipócito causa quando ele não está no local correto, quando ele está hiperestimulado, causa dano. Covid foi um exemplo bem claro disso, né? Claríssimo nisso. O músculo e a gordura como órgãos o equilíbrio sendo necessário. E aí, guarda um pouquinho essa informação, porque a gente daqui a pouco vai falar das pessoas querendo um número na balança e um número na roupa, e assim, usando medicações que interferem nessa distribuição, e assim, não sei se a sociedade sabe o risco que corre, né? Bom, aí a gente chegou, Evoluente chegou o GLP, um tratamento de
diabetes. E aí, assim, mas não é melhor, ao invés de usar uma furada todo dia para tratamento de diabetes, ser uma semanal, tal, não sei o quê, aparece a semaglutida, não tenho dúvida nenhuma que a comodidade posológica interfere, né? E aí perde peso. E aí o pessoal começou a estudar o GLP-1 na perda de peso com resultados, né? E depois é um análogo GLP-1, análogo duplo e no horizonte triplo, curto prazo, triplo, né? Aí E outras associações, né? Pois a GLP-1 com outros hormônios que também pode usar, o derivado da amilina, que já está sendo programado e vai ser lançado, que é a associação da semaglutida com a cangrelitina, que é um análogo da amilina, aí a gente que aumenta e potencializa o impacto do ponto de vista de controle de apetite. O tratamento de obesidade. Para saciedade, né? Aí vamos lá. E aí chega a semaglutida é aprovada para uso. A Lira já foi aprovada. A Lira já é aprovada para obesidade. A Sema aprovada, mas muito antes da Lira e da Sema serem aprovadas para obesidade, todo mundo usando. Sim. E só para assim, contextualizar, né? Assim, os estudos que foram desenvolvidos especificamente para um grupo de pacientes que tinham obesidade e que não eram diabéticos, né? Isso. É redundante, mas eu acho que fica... Mas é importante dizer. Exatamente. Para a obesidade. Tem evidência científica embasando o uso para diabetes, para o obeso diabético e para o só obeso, sem diabetes. Exato. E aí, vamos lá. Todo mundo usando muito antes de aprovação para tratamento de obesidade. Mas hoje... a obesidade, né, mais do que parece, novamente, eu gosto de dizer parece, porque, sei lá, parece uma verdade científica e está estabelecida, é um fato que a gente usa em 2025. E aí, duplo, que é a tirzepatida, e triplo, né, retatrutida, que deve chegar aqui no horizonte de 27 e 28, mais ou menos, e a impressão que se tem, e impressão baseada em ciência, né, estudos mostrando que o percentual de peso que se perde barra gordura é maior, né? À medida que você vai acrescentando, se é duplo, triplo, enfim. E com a associação de outras classes de medicamento. Isso gerou uma corrida desesperada. Recife, não sei se o pessoal que não é de Recife sabe, mas o aeroporto de Recife virou um hub de contrabando da tirzepatida. Era um hub e toda semana tinha apreendido não sei quantas canetas. A PF trabalhou. A Polícia Federal trabalhou. Apreendido não sei quantas canetas, até que recentemente agora está em pré-venda, barra disponível. Já está em venda. Já está sendo vendido. Pré-venda, barra venda em farmácia. Eu também. Porque aí a gente recebe ligação de uma pessoa que não se classifica nos parâmetros de obesidade que a ciência traz, mas que quer ficar fortinho. Ou magrinho, ou fortinha, ou magrinha. E aí, doutor, prescreve aí pra mim e tal, não sei o quê. E numa febre. E aí, vamos fazer uma filosofia aqui, né? Nos filmes de adulto com roupagem para criança, que Disney e Pixar fazem, né? Que são filmes para adulto ali, mas com roupagem infantil. Tem o Toy Story 1, né? Que tem o Woody. Né? Isso derruba não, né, Dimas? Falar sobre, né? Tem o Woody, que é o cowboy, e tem o Buzz Lightyear, que é o astronauta. Que ele acredita que ele é um astronauta mesmo. E o Woody diz, meu filho, você é um brinquedo. O Woody tinha insight. O quê? O Woody já tinha um insight. O Woody já tinha insight, isso. Aí o Woody faz, meu filho, ele você é um brinquedo. Sabe exatamente o que ele é. E ele com raio laser, não sei o quê. Aí tem uma hora que ele diz, você é um brinquedo. Só que a gente perdeu essa capacidade de dizer essas verdades. Meu filho, você não precisa tomar esse negócio, não. Não, mas eu quero, mas não vai. Veja, o paciente ainda está conseguindo comprar sem receita. Então ele ainda pode ter esse desejo. Logo. Não, o desejo ele pode ter. Vai manter essa conduta. Aí o que vai acontecendo agora é que a receita vai ser obrigatória a partir de junho. Mas veja, e a compreensão. De 2025. Porque perde peso, perde. Mas e a compreensão dos malefícios? Veja, e aí a Ana Carla tá doida para falar, mas eu tive mais de uma situação em hospital e em consultório de uso diário de semaglutida para perder peso. Então, eu tive mais de, e acredito que vocês também, né? Complicações sérias. Então, internou no hospital abdômen agudo, que não evacuava. Parou. Mais de uma vez. Semi-obstrução por medicamento. Semi-obstrução por medicamento. Algivi. Pois é. E aí, veja, isso
Não pode uma coisa ser à vontade, a pessoa pode ter, mas precisa existir a compreensão de que tem outro lado da moeda, como toda a medicação. Doido para falar, eu te interrompi. Eu acho que a gente vai sempre ter o preciosismo da medicina baseada em evidência, e a ideia é essa, né? Mas a gente tem que também abrir esse campo, quando a gente está na prática, acho que a gente já tem uma história, de que, na verdade, não necessariamente a gente vai ter que ter aquele perfil ali do paciente, que entrou no estudo clínico para que a gente prescreva. Eu vou tentar dar um exemplo. Então, óbvio que os pacientes que entraram são aqueles pacientes que vão ter obesidade grau 2, assim, vão ter um IMC acima de 35 ou média de 30, mas é óbvio que a gente pode individualizar. Então, o primeiro ponto, a trajetória de ganho ou de perda de peso, isso é fundamental. Então, não necessariamente esse paciente precisa ser um super obeso, ter uma obesidade, um sobrepeso com comorbidade, para que você indique. Eu acho que existe o racional e isso eu faço, tá certo? Então, o paciente ele não se encaixa, porque pra gente não ter esse preciosismo, para que a gente diga assim, não, só vou prescrever se o paciente tiver um IMC de 30. Olha, engorde, quando você engordar, você vem. Então, dando um exemplo. Esse erro aí aconteceu na bariátrica. Entendeu? Né? Então, assim, o paciente, você chega um paciente, o paciente tem uma trajetória, houve um ganho de 10 quilos no último ano, você percebe claramente que esse paciente, ele está numa curva de ascensão, mas ele não se encaixa pelos critérios ortodoxos da indicação formal, esse paciente merece, né? E o inverso também é verdadeiro, assim, no sentido de você contraindicar. Esse paciente já está numa curva de perda, já fez uma dieta super restritiva, ainda tem aquele peso um pouquinho mais elevado, mas ele vem dessa curva de perda, que é uma outra discussão que a gente está fazendo na questão da individualização do tratamento. Para que ele consiga ter uma perda maior, você poderia até associar para que houvesse uma restrição calórica muito maior, mas isso não vai levar a ganho. Então, isso também tem que ficar claro. Não é que a gente não vai prescrever se você não tiver um IMC de 35 ou IMC de 30, mas essa trajetória tem que ser individualizada. E né? Aí, assim, quem toma essa decisão é a pessoa. Não é a pessoa. Pois é. Isso é claro. E aí tem que ir. Vou lá de novo, né? A discussão que a gente teve sobre a testosterona, né? E reposição. Funciona. A pessoa que usa testosterona, ela se sente melhor, melhora a libido, etc, etc. Porém, é possível que existam consequências a partir do uso. É a mesma coisa aqui. Então, o prescritor, ele tem que ter muito cuidado. Isso vale para muita gente que prescreve sem o aprofundamento que vocês dois trazem, o que a gente na clínica médica tenta trazer também, e o debate que a gente tem entre clínica médica e endócrino, que são especialidades próximas, né? Para que a pessoa não vai perder, vai funcionar. E o camarada que prescreveu sai de bonzinho na história. Mas existem consequências do uso quando mal indicado. E aí é exatamente onde entra, né? Então, a gente tem uma ideia de potência. Então, nessa individualização, por exemplo, se um paciente ele não necessariamente tem aquele peso que formalmente indicaria, mas ele vem nessa curva de ascensão, a escolha ela também tem que levar em consideração a potência. Então, se você tem um paciente que você tem que ter uma perda de 5 quilos, não tem racionalidade você colocar uma droga que tem uma potência de uma perda de peso muito maior, porque aí essa é a questão da consequência. Isso. Então, a gente teria que ter essa racionalidade também na hora que a gente vai escolher. E existe uma procura agora, já começou, a gente está vivenciando isso. Totalmente. Pessoas que estão bem controladas, com uma droga que, sabe, gente, vamos abrir semaglutida, que está controlando bem, mas quer usar a tirzepatida porque chegou. É o novo. É a moda, é o novo. Entrou no platô, mas exatamente, entrou no platô e você está bem desse jeito, não precisa perder mais. Às vezes talvez não vale causar benefício se perder mais. Se a pessoa fez o que é correto, né? Se ela começou a fazer a alteração de comportamento, a gente volta para o começo da discussão, né? A sociedade mudou a alimentação e mudou o hábito de vida. Isso findou, não tinha... Essas drogas não eram disponíveis no final do século XVIII. E a gente não tinha tanta obesidade. Mas a sociedade mudou de comportamento. Logo, né, a gente precisa mudar de comportamento. Aí a genética se expressa mais. Claro. A epigenética. A epigenética, então. Que hoje se sabe que é muito mais importante aí se do que expressa a no ambiente. da seleção genética. Do que se imaginava. Não daria tempo. Exato. A gente tem que voltar a mudança de comportamento e o remédio ele é para ser o final da história. Ele vai ajudar a você conseguir fazer a implantação da mudança de comportamento. No platô, por exemplo, né? Por que está perdendo massa gorda, ganhando massa magra? Porque está fazendo atividade física regular? Porque modificou o comportamento? Você entrou no platô, quer continuar perdendo. E aí, às vezes, isso pode ser um fator
desorganizante, vamos chamar assim, da pessoa, porque é novo. E quando chegar a retatrutida, que vai ser essa mesma, assim, apesar Sempre de não, uma corrida atrás do mais novo, mais moderno, eu mais não sou potente. endocrinologista, né? Eu não sou endocrinologista, mas eu tenho 2 pacientes em uso da tirzepatida, Sim, né? Na minha opinião, com indicação, tá? sim. E com vocês deve estar muito pior, né? Essa demanda, né? Eu prescrevo um novo para mim. E o trabalho que dá para explicar que não necessariamente o novo. Mas assim, já que a gente E às falou... vezes você tem que fazer o contrário. O cara precisa perder mais, ele tá querendo ficar com o tratamento atual e diz, para você é melhor avançar um passo. Gasta Você esse dinheiro. vai ter mais benefício porque ele tem outros problemas associados ao excesso de peso que para ele perder mais peso vai ser mais importante do ponto de vista E aí médico. é o prescritor, é quem indica. Exatamente. Já que a gente Individualizar foi pra esse lado, mesmo. Já que a gente foi para esse lado, hoje em dia, imagino que se compreenda muito melhor os fatores, né? E a medicação trata quais, né? Aquela coisa das fomes, né? Que não é mais tão recente, mas que é bastante interessante, né? Mas assim, a gente está voltando a estudar agora com mais afinco, porque entender melhor esses comportamentos pode trazer um maior benefício no controle desse tratamento. Porque se você tem uma fome mais emocional, você focar nesse ponto é muito importante. E quais são Porque as o fomes? benefício, é difícil até dizer, são tantos Você complicados. tem sede de quê? Você Você tem tem fome fome de de quê? quê? Exato. Arnaldo Antunes. Exatamente. Ana Carla adora esses temas. Esse Eu acho que tema. melhor do que ela não tem ninguém para falar aqui. Pronto, esse é o ponto, né? O excesso de peso é o desequilíbrio, né, entre a ingesta, né, e o consumo. E aí a gente entra na história do consumo, quer dizer, o gasto energético, gasto metabólico, e aqui entra muito na questão da tendência, ou na condição genética. Infeliz só engordou 3 quilos desde o começo da faculdade. Engordei 20. Então, estudar a genética. Pois é. Isso. E o que vai levar ao aumento da demanda é a comida. Eu tô acima do peso, mas eu não como nada. Não. Você come proporcionalmente mais do que você gasta. Agora, os fatores que estão associados a essa ingesta é que a gente tem esse detalhamento melhor que vem sendo discutido relativamente recente, né? Acho que uma publicação foi bem divisor de águas que tentou colocar isso na discussão do tratamento, que é isso que você estava colocando. Então, a gente tem uma fome, que é aquela fome que a gente conhece como uma fome fisiológica, né? Que é a sensação da barriga roncando, que deveria ser exatamente a nossa necessidade de ingesta calórica e que não é. E aí, exatamente isso. Pessoas que têm tendência a ganhar peso, além de ter um metabolismo mais baixo, ela tem uma fome desproporcional à necessidade da ingesta, né? Do gasto. E existe um outro sistema, um outro localzinho ali do cérebro, que é o que a gente chama de mesolímbico, que está associado ao prazer, às emoções, à compensação, e que regula ali todas as sensações de prazer que podem vir do alimento e vir de outros prazeres, compra, sexo, álcool, enfim, que também controla essa ingesta. E aí, essa complexidade e essa heterogeneidade. Então, essa ingesta que a gente bota tudo como fome emocional, ela pode ter uma heterogeneidade de comportamento. Então, a pessoa pode comer porque tem o prazer da comida, né, e não necessariamente tem uma depressão, uma tristeza, uma ansiedade, não, ela tem simplesmente o prazer, né, o prazer por compra, o prazer por, enfim, algum prazer por jogo, né, e pode ser desequilibrado. Vigorexia, atividade física. Pronto. Prazeres. Prazeres, certo? Uhum. Você pode ter uma fome que a gente bota como fome emocional, porque você está muito triste e você fica triste e você tem aquela questão do alívio. A gratificação, né? Isso. A gratificação. É uma compensação, dopamina, né? Seria muito mais uma compensação, assim, daquela mesma história. Um alívio, e um alívio. Você tira a angústia, né? Isso. Você tem comemoração, questão social, às vezes você come, às vezes, a pessoa, não, eu não como sem fome, eu não tenho fome. E aí esses dois sistemas a gente tem exatamente tentando detalhar melhor, porque é isso que o Érico tinha colocado, que de repente, na hora que você vai fazer a prescrição, você poderia levar em consideração qual é o fator que está mais importante. Essas novas drogas, assim, o GLP-1, né, a semaglutida, o tirzepatida, né, a lira, ela atua basicamente nesse controle daquilo que a gente chama de fome fisiológica, mas ele também tem uma atuaçãozinha nesse sistema mesolímbico, daí os resultados em relação a álcool. Eu queria tocar nesse assunto. A gente estava conversando antes de tocar nesse assunto, Dimas, os minutos. Não. Aproveitando essa coisa que você falou, e assim, a gente tinha conversado um pouco antes de começar a gravar sobre isso, né? Que do mesmo jeito que
apesar de haver uma expectativa que o tratamento de diabetes com o GLP-1, com o SEMA, com LIRA, houvesse associação de perda de peso, por questão da fisiopatologia, né? Os achados da magnitude da perda de peso foram surpreendentes, e aí o pessoal, subgrupo, vamos atrás da obesidade. Começou a aparecer relato, né? Série de casos, relato de casos de diminuição do consumo de álcool, de etilismo. E começou a aparecer uma droga que está em uso há alguns anos já, e em janeiro, posso errar a data, mas em janeiro agora de 2025, o JAMA publicou um ensaio clínico do uso da semaglutida para o tratamento de etilismo com... Exatamente. Com impacto, né? Impacto, né? Redução 50% em média reduziu o consumo. E aí a gente vai para sistema de gratificação, né? Tá mesolímbico, né? Sistema límbico, sistema de gratificação. Assim. A gratificação do consumo do álcool também diminuiu. As pessoas às vezes não têm. Tira o brilho, como a gente chama aqui no Nordeste, Sim. né? Aquele brilho, né? Tira o brilho, tira às vezes a vontade, a compulsão, porque aquilo não está mais te trazendo gratificação. Porque exatamente, Fabinho, Marcinho. Mas você me chamar de Fabinho é ótimo. Marcinho. Né? Porque no primeiro momento, a ideia dessa redução do consumo estava muito relacionada à intolerância, né? Porque como são drogas que também diminuem isso, né? Que como dá aquele empachamento e o álcool ele também pode dar esse desconforto, no primeiro momento atribuiu-se a isso, né? As pessoas estão consumindo menos álcool porque de fato fica desconfortável e elas preferem não ingerir. Mas aí esse aprofundamento viu-se que não necessariamente. E aí é interessante porque tem estudo, né, de neuroimagem mostrando que existe essa plausibilidade que foi aventada, existe a demonstração de que há, de fato, a atuação do GLP-1 nesses sistemas que controlam esses sistemas de recompensa. Marcar, né? Com imagem anatomicamente isso. Mostrando onde capta mais. Tudo isso é demonstrado com ciência, né? Claro. Não é uma coisa, é o achismo, óbvio isso. Que o relato... No nosso caqueado, a tem gente ciência. Só caqueia a ciência. Ciência, aqui é ciência. E aí, o que é interessante? Voltando agora nessa questão da escolha do fármaco, né? Hoje a gente tem muita coisa a vir, mas a gente tem pouca coisa. A gente pode utilizar, essa anamnese inicial do paciente que vai submeter, como eu falei inicialmente, né? Se há uma indicação, acho que a trajetória de peso é uma coisa muito importante, e esse comportamento alimentar vai ser fundamental. Então, se você vir que geralmente todos têm, né? Um comportamentozinho mais emocional, mas que esse não é o ponto inicial, que aí a gente tenta definir um pouquinho se é... Aí é essa coisa que eu acabei de escrever. Certo, você tem fome, né? A sua barriga ronca. Tem. Obviamente você vai ver ali algum comportamento emocional. De repente você tenta uma droga que pode fazer as duas coisas, né? O contrário também de verdade e a associação. A resenha que eu digo, né? Que trata... Que é o que a gente está entrando cada vez mais. As nossas discussões recentes, cada vez mais é tentar a resenha que eu digo, associar. Porque são mecanismos patológicos diferentes que você vai abordar. Exatamente. Um é, digamos assim, anatômico, outro é funcional. Mas assim, a brincadeira que eu faço às vezes com o paciente, isso aqui trata o oião. A gente usa aqui. Exatamente. O olho grande. Nordestinês. E nordestinês. Oião. O camarada tá comendo de quê? De oião. Tá comendo com os olhos. Não pode. Não come, não. Com o GLP-1 não come de oião nem a pau. E aí, só para fechar essa discussão, que é uma outra confusão que se faz muito, é também... Além de que a gente não vai... Caberia outro podcast da gente tentar detalhar esses padrões. É só marcar, viu? Fome emocional é... tudo, né? Eu acho que talvez, para ficar uma coisa mais prática, se você consegue distinguir que não é a barriga roncando, o que vier aqui pode ser fome emocional. Se está relacionado a alguma psicopatologia, uma depressão, outra coisa, você também pode aprofundar. Mas vai desde a questão de come por eventualidade, até compensação, até prazer, até fissura, enfim. E isso não necessariamente é um transtorno. Tá certo? Que é o que bota também o transtorno de compulsão. Eu tenho compulsão alimentar. Isso é o que está querendo ser vendido muito pela indústria aí. Querendo uma colocar uma droga específica como transtorno de compulsão alimentar, que a gente já vem discutindo isso, e a quantidade de pessoas que realmente podem se enquadrar nesse espectro de compulsão alimentar é pequeno. Aquele levantamento do grupo da Itália, de pacientes com obesidade, é um centro que trata de transtorno de compulsão alimentar, só pacientes com obesidade. Quase 90% não tem transtorno de compulsão. Pois é, aí a gente vou fazer uma propaganda daqui do Bora Caquear. A gente tem um dos episódios da gente, que a gente aborda um tema extremamente espinhoso, que é o overdiagnosis, né, o superdiagnóstico atual de TEA/TDAH. Né? Acho que cabe o TCA. Cabe o TCA. Porque o problema e a discussão que a gente tem aqui
E é espinhoso e é delicado. Eu não vou aprofundar agora, mas o problema está no T, né? Então, existem pessoas que têm o espectro, mas aquilo não é um transtorno. Exatamente. E é super difícil da gente entender, eu não vou me aprofundar, mas quem tiver interesse nesse aprofundamento, né? Assista. Depois, Dimas, tu bota aí o número, né, do episódio, que é sobre esse... Por que é que a gente tem tanto mais diagnóstico hoje? Primeiro, só um briefing, é porque a gente diagnosticava pouco. Sim, isso é fato. Fato, né? Não dava a devida importância, e tem, né? Depois é porque a gente tem pessoas que estão no espectro, mas aquilo não é um transtorno para elas. Mas fica aí para a cena dos próximos capítulos, ou talvez vocês tenham começado por ele. E só para fechar, e aí o que é importante isso, né? Primeiro, essas indicações que seriam medicamentosas, que seriam necessariamente para o transtorno, e a abordagem que é completamente diferente. Totalmente. Agora, o que é visto nos estudos, nesses modelos do que precede ao transtorno, né? É exatamente que, normalmente, esse paciente ele tem um comer disfuncional emocional. Então, é nosso papel também identificar, porque a gente precisa tratar esse comportamento emocional antes que se torne uma coisa disfuncional. Paralelo com o alcoolismo, né? Então, o alcoolismo, óbvio que a quantidade sempre vai ser um parâmetro importante na questão aditiva, mas a identificação de uma dependência, que seria um transtorno, precisa de alguns critérios. Você pode até fazer abuso, a dependência, a síndrome da abstinência, enfim. E aí você precisa trabalhar esse comportamento, na verdade, inadequado em relação ao álcool, vamos dizer assim, que pode em algum momento se transtornar numa doença. Então, essa distinção. Então, a identificação, esse superdiagnóstico, porque você vai usar uma droga que as pessoas usam achando que vão resolver e não perder nenhum peso, porque, na verdade, você não tem um transtorno. Você está tratando a coisa errada. E o outro ponto que foi colocado lá no Congresso é que quando há o transtorno, você precisa tratar primeiro o transtorno para que depois você faça o tratamento do excesso de peso. E aí é um tratamento multimodal. Esse paciente ele não pode fazer restrição alimentar. Esse paciente ele tem que controlar as compulsões. Exatamente. Você vai piorar. Você vai gerar mais angústia para ele, né? E essa restrição ele pode ser o gatilho para a compensação. Enfim, então se você não sabe, peça ajuda. Né? É isso, veja, e a gente arrodeia para usar o bora caquear, a gente volta pra anamnese, a gente volta pra anamnese. Tem que caquear na anamnese. Tem que caquear na anamese. Conheça. E veja, o paciente conheça que tem a pessoa esse comportamento, assim, nem sempre ele vai abrir tudo para você na primeira consulta. Claro. Né? Você vai ter que ter uma intimidade com ele, você vai ter que ter um conhecimento, podia dizer assim, caqueando, um conhecimento um pouco psiquiátrico para poder tentar entender, psicológico, para tentar entender aquele comportamento e abordar da maneira mais correta. Querer fazer a mesma receita. Especialista. Querer fazer a mesma receita para todo mundo, não dá. Se a gente se não tomar cuidado, aqui a gente vai conversar 1h30. Mas assim, a psiquiatria talvez tenha sido a primeira especialidade médica a se destacar da medicina interna, né? De ter hospitais próprios, né? Sim. O hospício, o Pinel, etc. Isso. Lá em 1700 e alguma coisa, século XVIII, houve uma separação. E também a psiquiatria foi das primeiras especialidades a voltar a se incorporar à medicina interna. Eu acho que é uma tendência. Dimas, não deixa o negócio apagar aqui não, porque senão faz propaganda da gente. A medicina interna e a medicina hospitalar, né? Essa coisa de integração. Então, o internista, o médico que não estuda o componente psicoafetivo de seus pacientes, não coloca isso como parte importante do que ele está fazendo na anamnese, ele está perdendo o tempo dele e, principalmente, ele está perdendo o tempo daquela pessoa que buscou a ajuda dele. Não vai solucionar. Não vai. Aí, só tem 2 pontos que eu queria colocar para discussão, e aí, só para o pessoal ficar mais nervoso ainda, e Recife talvez se transformar num hub maior ainda de contrabando, né? Antes eu vou falar de Dimas, né? Dimas é o nosso técnico aqui. A gente fala muito de Dimas, ele já apareceu uma vez. Qualquer dia a gente faz um com Dimas, né? Dimas disse que teve uma briga grande e Dimas é um cara da paz mesmo. Dimas é um cara extremamente tranquilo. Por esses minutos aqui deu para perceber. Pois é. Né? A gente fala que ele é tranquilão, mas ele disse que começou a brigar com a parceira, né, ex-parceira dele, e o que ele notou de diferente é que ela tinha começado a usar semaglutida recentemente. E contou que o irmão dele, que trabalha na área de saúde, que começou a usar, que tem obesidade com indicação de usar semaglutida, foi prescrito, ele começou a brigar no trabalho também. Mas parece que a literatura não se... Como é que é essa visão anedotal da mudança de comportamento para além do consumo de álcool?
de quem usa semaglutidas e desepatidas. Existem relatos pontuais de que algumas pessoas podem perder interesse em algumas coisas, podem mudar algum grau de comportamento. Eu acho que isso não é um achado tão prevalente, podia dizer assim. Não seja relevante, seja prevalente e não seja relevante. Talvez. Às vezes os pacientes não relatam. Talvez né? prevalente. Eu diria prevalente, mas termina. Mas que assim, que não consegue, nem todo mundo consegue mostrar isso, por quê? Porque para ele talvez a perda de peso seja tão mais importante que ele até se negue a dizer isso pra gente. Por né? isso que eu estou dizendo relevante. Não duvido que não seja tão prevalente, não. Mas é porque tem tanto benefício que a pessoa simplesmente o resto... Mas eu digo a questão de prevalente, porque tudo também começou muito da discussão do levantamento da EMA, né? Aqui a Agência Regulatória Europeia, onde começou a registrar um maior número de casos de suicídio com o uso de usuários de análogos. Então, essa discussão toda envolvendo esse tema, muito partiu desse achado. De um evento muito importante. Pós-comercialização. Né? Pós-comercialização, como aconteceu com o Rimonabant também. Humor, mexendo no humor. No humor. Porque, se a gente puder... Eu não te interrompi. Foi importante a interrupção. A gente não está dizendo que existe documentação dessa associação. Perfeito. Não está documentado. Não, publicado recentemente. Publicou agora recentemente uma meta-análise que mostra que não há, assim, você vai fazer um compilado de vários estudos para que você tenha mais uma evidência em relação ao impacto dessa droga, especificamente em relação à saúde mental, e mostrou que ela é neutra, que ela é segura. Veja, e foi corte na internet. E foi uma frase e vira isso, perfeito. Não está dizendo isso. Mas levanta essa especulação. A gente tem relatos, sim, 2 relatos muito frequentes e talvez não tão relevantes, que é a história da astenia, sim, que é um cansaço, que inclusive tem bula, que aí, mais uma vez, como é que você tenta justificar? Muito se justificou, não, porque essa pessoa comia muito, aí começa a comer menos, mas de fato não é. É uma astenia objetiva. E às vezes com um certo desânimo. Existe uma publicação no Nature, que é uma revista super conceituada, avaliando a ação do GLP-1 sobre o sistema serotoninérgico. É GLP-1, que é a substância dos análogos, só que endógeno. Existe uma possibilidade de você ter uma interferência, ou seja, diminuir um pouquinho a ação da serotonina, que isso não teria uma significância clínica muito importante. Os estudos clínicos, nenhum mostrou isso. E aí vem aquela questão do benefício, que é tão maior, né, de se ver... Não mostraram, nem foram desenhados. Nem foram desenhados para isso, perfeito. Pronto, então não foi isso. O que eu estou colocando isso é que é seguro, se houver... voltando só assim, como é que... Certo? E esses achados da EMA? Se a gente puder arriscar, eu acho que esses últimos anos, a droga mais comercializada e consumida no planeta tenha sido. Influenciando em PIB de países. E, consequentemente, vão aparecer dados ou possíveis efeitos que vão ter numericamente com uma certa relevância, vão aparecer, mas que estatisticamente são muito menores dos benefícios que ele tem. Aconteceu agora com o evento, possível evento relacionado com a alteração na retina, né? A isquemia retiniana. Né? E, por outro lado, o efeito cerebral é muito benéfico, né? Quer dizer, você tem um efeito anti-inflamatório, inclusive dados os estudos que estão sendo desenvolvidos para doença degenerativa. Pois é. Estudo desenhado para isso. Nem começamos a ver os potenciais efeitos positivos. Não, cognição, enfim. Então, mesmo pensando no cérebro especificamente, primeiro, o endotelial, obviamente, a gente sabe que é uma droga anti-inflamatória, mas anti-inflamatória do ponto de vista de constituição de arquitetura cerebral. Anti-inflamação... Possivelmente associada à diminuição de manifestação de doença degenerativa ou de postergação de desenvolvimentos. Aí só porque assim... Eu quero voltar ainda só nesse detalhe. Antes de você voltar. A importância do prescritor, do médico e do acompanhamento é individualizado. A gente trata de rebanhos nos estudos, ali naquela população funcionou, mas para o seu paciente, aí o médico tem que estar junto. E a gente vê tem que estar junto. Outra maneira que a gente pode ver segurança é quantos pacientes que a gente tem, uma associação que é muito frequente, que é depressão, transtorno de humor, ansiedade com obesidade. Quantos pacientes são acompanhados em conjunto com a gente e o psiquiatra? Com a gente, com vocês, com a gente, com o Não, mas assim, o que eu digo com a gente, eu digo com o clínico, com o psiquiatra, que abordam questões mais específicas, o psiquiatra bem focado no problema dele, a gente, às vezes, com várias drogas,
você associa os análogos de GLP-1 e não interfere no tratamento do quadro depressivo, barra humor, barra ansiedade, ok? Então, esse, por outro lado, mostra uma segurança que essas drogas têm com esse grupo, que você pode associar, que você não vai ter um impacto negativo, diminuir a eficácia, né? E diferentemente do que a gente tinha com as antigas drogas, que atuam também no sistema, nessa regulação cerebral do prazer, sistema de gratificação, que é mais, influenciava diretamente a serotonina aí, né? Aí isso sim podia influenciar, podia dar efeitos colaterais graves e era uma contraindicação. Isso. Você não podia associar diretamente, por exemplo, com um inibidor da MAO, com um inibidor da serotonina. Que mesmo a bariátrica, né, em pacientes com transtorno do humor, era uma restrição / contraindicação, né? Sim. E assim, tornou-se indicação. Mas é complexa a situação. E assim, a gente está gravando isso fica registrado, né? E o importante é que todo mundo entenda que existe uma atualização frequente dos profissionais. Que a gente está sempre lendo, sempre estudando. Sempre... Essa história de janeiro. De janeiro é há 3 meses, né? Há 4 meses. Gente, é recente. E saiu... A evolução de uma droga com o objetivo inicial, tratamento para diabetes, para tratamento de obesidade, é tempo recorde, né? Sim. Isso foi muito rápido. E que a gente continua aprendendo que hoje, em 2025, o que tem de documentação na literatura é benefício muito maior. 99, benefício de segurança 99,9% com a atenção do 0,01. Isso vai ter, para um outro paciente vai ter. Para toda droga. E aí onde a gente volta à questão da individualização. Isso. Não ignorar isso, né? Não ignorar essa astenia, não ignorar essa anedonia, não ignorar, porque é como o Érico tinha colocado. Se esse paciente está tratado, né, ele não vai diminuir a eficácia, ou seja, que a gente tem observado. O que é a meta-análise? O que é esse estudo mais robusto, eu gosto dessa palavra, nos mostrou? É seguro, mas a gente não deve ignorar, ou dizer isso não é um efeito da droga. Eu acho que é um assunto que ainda não está encerrado. Isso. E de repente, agora a gente está em maio, em junho sai um artigo dizendo, de fato, ele não tem nada a ver. A astenia é porque a pessoa fica com o músculo mais fraco, sei lá. Pois é, não alguma coisa que não tem nada a ver com essa possibilidade em relação ao análogo endógeno. E essa última parte, muito embora não tenha sido totalmente intencional, eu não planejei isso, mas volta para uma coisa que a gente falou aqui, não pode ser o paciente. Não pode. Tem que ser numa discussão com o médico. Obesidade tem que ser tratada com respeito, com ética e com ciência. Não pode ser tratada, ser banalizada. Todo mundo se acha capaz, né? Eu acho que é interessante isso. Acha que é só saber a posologia. Pois é. Tantas preocupações, amigo, tantas coisas. A maioria dos pacientes vão perder peso. O que é que você vai fazer depois que ele perder peso? Como é que esse cara vai se manter? Pois é. Se ele realmente tem uma obesidade com repercussão clínica, que muitos têm, esse pessoal, essa população tem que ser acompanhada a longo prazo. E essas drogas estão dando essa segurança para a gente. Tem estudos de 5 anos mostrando benefícios variados no controle do peso e o impacto disso a longo prazo. A gente não tinha isso. Ácido acetil salicílico é uma droga que a gente conhece há mais de 100 anos, que a gente usa entre 81 e 325. Veja. Teoricamente, para o mesmo alvo terapêutico. Pois é, o mesmo objetivo a gente ainda está aprendendo a usar ácido acetil salicílico. O que é importante a gente trazer de novo esse tema? Desculpa se eu estou chateando vocês, ou nós estamos chateando vocês que estão ouvindo, mas é que não é um assunto encerrado, como a Ana Carla muito bem traz, e que é uma coisa que precisa que vocês e nós continuemos acompanhando e estudando e revendo e individualizando. Tem que ser o médico. Não adianta você passar na farmácia e comprar. Você possivelmente, não vou dizer provavelmente, que também é muito pesado, porque o benefício da perda de peso é tão grande, mas possivelmente, se você faz sem supervisão, você está colocando em risco sua saúde. Sim. E para a gente encerrar, se existe essa celeuma com a droga que causa perda de gordura, imagina com os cenários que se desenham das drogas que causam aumento de massa magra, ou que prometem levar ao aumento de massa magra. Já tem o Mamemimumab, eu chamo Mamemimumab porque tem tantos. Sim, é verdade. Né, que a gente agora, a gente sempre olha no celular qual o Mamemimumab. Já tem o Mamemimumab que diz que faz isso, né, que protege a massa magra, o músculo. E tem drogas em estudo que aparentemente poderiam, tem plausibilidade biológica já tem estudos acontecendo, de você aumentar a massa magra independente de exercício físico. Como é que tá isso, hein? Vai ser um cenário bem interessante. Mas a gente pode já mostrar alguma coisa com essas drogas atuais. Quando a gente vai ver distribuição de gordura, a gente vai comentar aqui um pouquinho. Eu e a Ana Carla, exatamente assim.
elas são muito potentes, elas vão perder peso, o paciente vai perder muito massa gorda proporcionalmente à massa magra, isso já vai modificar a composição corporal dele. E às vezes até pode aparecer como uma perda de massa magra, mas muitas vezes, dependendo de como você avalia a massa magra, você vê que aumenta de funcionalidade por vários motivos. O pessoal perdeu mais peso. E aquele músculo, que aparentemente é difícil você mensurar isso, mas ele estava infiltrado de gordura, assim como a gente infiltra todos os outros órgãos, o músculo também, né? Ele perde conteúdo, mas ele melhora a funcionalidade, porque ele perde gordura. Aí essa perda medida pelo DEX, ela é superestimada, porque incluiu a gordura da infiltração. Claro. E aí mas mesmo usando essa medida do DEX, que não é a melhor, mas você tem uma melhora da composição, porque você saiu, vamos simplificar aqui, você tinha 40% de gordura, aí você agora passa para 30% de gordura. Eu sou estudante de medicina do segundo período. Sim. O que é isso aí que vocês estão medindo? Da DEXA? É. Ah, sim. É a dexametasona, doutor? Não, desculpa. Então, a densitometria corporal total, ela emite uma radiação igual a do raio-x, radiação gama, que você consegue, de acordo com ela, passa, né, o feixe de radiação em diferentes estruturas corporais, ela consegue diferenciar o conteúdo mais mineral, o conteúdo muscular, o conteúdo de gordura, a distribuição de água, e aquilo você consegue desenhar melhor onde tá posicionado cada um. E tem a falha, porque quando ela mostra uma infiltração muscular, ela não consegue diferenciar bem. A ressonância já consegue diferenciar melhor, a tomo já mostra melhor. Volume, mas ele não diz o que é que tem naquele volume. Exato, o que é gordura e o que é massa muscular. E a partir do momento que o volume reduziu, você perdeu massa, mas possivelmente você tem perda da gordura. Isso. Uhum. Entendido. Isso se especulava exatamente por conta. Primeiro melhorava o percentual de composição. O que era interessante disso? Quando você tem uma perda de peso, os estudos de avaliação de perda de peso, muitos deles são baseados naquele de alteração comportamental, que você perde 5%, 6%. Cada quilo que você perde em média 30% de massa magra, né? Ou de músculo. E aí, os estudos mostravam, o STEP 1, que é o primeiro estudo da SEMA, mostrava que havia um percentual maior de perda. Eu disse, minha gente, como é assim? Essa proporcionalidade ela era maior, apesar da composição no final ficasse melhor, ou seja, proporcionalmente o músculo ficou maior, só que essa perda de músculo, medida por essa técnica, era maior. Só que a funcionalidade era melhor. E aí, com os estudos que você consegue distinguir, e aí foi publicado um recentemente, agora, semana passada, com tirzepatida, utilizando ressonância, ele conseguiu demonstrar essa hipótese de que, na verdade, esses estudos que avaliavam a perda de peso, como não tinham tanta potência, não conseguia mobilizar também essa gordura muscular. Ou seja, essa perda não era você conseguir uma preservação, porque na verdade você também ainda tinha infiltração muscular de gordura no músculo, gordurosa. E aí quando você começa a detalhar essa composição, você começa a perceber que de fato existe uma priorização na perda, no caso de gordura, né? E a gente está tendo parâmetros que a gente não tinha antes em relação a essa proporcionalidade, porque a gente não atingia essa perda que a gente consegue atuar agora com as novas drogas, tá certo? E manter. Com relação à tirzepatida, não sei nem se eu digo isso. Bora caquear. Vamos caquear. Eu não digo isso para não... Ela tem uma ação, são duas moléculas, né? Ela teria uma ação de melhorar a perda, de melhorar a quebra da gordura nessa fase de perda. Então, potencialmente, ela poderia priorizar a mobilização de gordura, o déficit calórico indo mais para a gordura, que é tudo que a gente quer, nessa fase de perda. Então, teoricamente, isso ainda precisa de fato ser demonstrada, ela teria essa perda um pouquinho mais setorizada. Tem algumas evidências que mostram que a lira perde menos total, mas perde menos perda muscular comparado com a sema, que perde mais comparado com a TIS. Certo? Então a gente ainda está estudando isso. A gente realmente ainda não sabe. Existe essa possibilidade. Existe esse pressuposto fisiológico, né? A gente chama plausibilidade biológica. Uma plausibilidade, mas que precisa sempre ser demonstrada. E esse detalhe é muito importante, que os estudos, os mais longos, né? Que já estão passando de 2 anos acompanhando perda de peso, 3 anos, que mostra que chega no platô e você consegue manter o platô. Quando para, tem um rebote. Quando mantém. E isso a longo prazo
vai mudando essa constituição que mudou, essa estrutura que foi mudada do padrão inicial que você estava, com essa distribuição nova, quanto mais tempo isso fica, qual o impacto disso vai trazer? Vai ser provavelmente melhora. Por que eu chamei a atenção disso? Porque esses usos que muita gente quando faz, pensando somente na estética, que faz uso esporádico, curto, você perde, aí depois ganha, aí depois você perde de novo, aí depois ganha. O velho efeito sanfona, como a gente diz aí, chegando agora no São João, certo? Esse efeito a longo prazo é muito ruim, porque você, cada vez que você vai fazer um novo ciclo, a proporção de massa magra, ela vai caindo ao longo do tempo, e a proporção de massa gorda, ela vai aumentando ao longo do tempo. Do ponto de vista de saúde, isso é péssimo. A Ana Carla pode até reforçar mais esse detalhe. Então, aquele paciente que faz o ciclo, vários tratamentos, perdendo peso, ganhando peso, perdendo peso, ganhando peso, isso é péssimo para ele. Esse remédio é para sempre? Pergunta de consultório. Esse remédio é para sempre? Difícil dizer se esse remédio é para sempre. Remédio sendo bem... Mas eu estou dizendo assim, que o tratamento de quem é obeso e que tem complicações, ele deve ser para sempre. A gente tem que encarar a obesidade como crônico. Cura. Não tem cura, exatamente. Então, a gente não pode... Veja, a gente aprendeu o pressuposto de doença crônica, usa isso na prática há 50 anos. Controle de pressão, controle de colesterol, controle de osteoporose, controle de diabetes, as doenças crônicas, controle de glaucoma, controle de catarata. A longo prazo, por que a gente não vai fazer isso? Controle de doença reumática, controle de depressão. É uma doença a obesidade crônica, ela tem que ser observada, tem que ser tratada cronicamente. Por isso que os remédios têm que dar segurança para a gente uso prolongado. Essa questão do para sempre, aí mais uma vez, vai ser individualizada, né? Há alguns estudos, os estudos daqui para frente, eles vão começar a tentar responder essa pergunta. Tempo, né? Tem um estudo com a Lira, que a gente sempre cita, que é uma droga que já é utilizada há mais tempo, que tentou exatamente fazer isso. O que é que acontece quando a gente suspende tudo, fazendo as comparações? E aí vai muito, que aí eu vou pegar o gancho do que você tinha colocado com a possibilidade de se aumentar a massa muscular. Então, essa possibilidade de aumentar a massa muscular, talvez fosse assim, poxa, eu vou tornar meu metabolismo lá em cima, consequentemente, pronto, eu vou comer de tudo e tá tudo certo, né? Então, primeiro, o que você faz durante esse processo de perda? E aí você objetiva o tipo de alimentação, se você não come produto industrializado, e a gente vai entrar na microbiota intestinal, enfim. A prática de atividade física, ele vai preparar essa condição da sua dependência ou não da droga, do medicamento. Essa palavra utilizada, dependência, é o que o pessoal sempre traz. Eu acho que a dependência... Eu vou ficar dependente, rapaz, não é dependência não, isso vai tratar a sua doença. Mas eu acho que essa questão da dependência... E o que tem que ficar claro no primeiro momento, eu acho que para você, do ponto de vista prático, se você iniciou, a princípio, considere que no mínimo 2 anos você deve ficar. Por quê? Como o Érico colocou, quando você perde peso, independentemente do que você utilizou para perder peso, o seu organismo ele vai tentar voltar para o peso inicial. Então, mesmo que você mantenha... É fisiológico. Fisiológico. A sua fome vai aumentar, porque você vai ter hormônio da fome aumentando, os hormônios da saciedade vão cair, e você vai sentir mais fome do que você sentia no início. Foi o remédio que causou isso. Não foi o remédio, foi a perda de peso. Então, objetivamente, você coloque no orçamento, porque você não vai fazer 6 meses, você vai perder peso. E muitos pacientes comentam isso, usando o remédio que a fome voltou, mas o peso está controlado. E o peso está controlado. E o peso está no platô e está controlado. E está controlado. O que vai acontecer, que a gente não sabe... Tem algumas coisas já começando a ser publicadas, eu perdi peso com a droga tal, a potência maior, teaser, por exemplo. Cheguei num platô de 2 anos, daqui para frente, a gente pode tentar outra estratégia mais barata, que o medo da dependência maior é a dependência econômica, porque essas drogas elas são efetivas, elas ainda não são custo efetivas. A gente discutiu muito isso com o Fabio daquela outra vez. Mas a longo prazo, talvez com uma dose menor, com a outra droga mais barata que tem um efeito de tentar sustentar, a gente não sabe, a gente tem que aprender. É para sempre, é uma pergunta. Outra pergunta esse remédio novo é o da tirzepatida, né? Que está chegando para o do músculo ainda não, né? Graças a Deus, porque senão a turma já estava contrabandeando, né? Já está. Já está comprar, né? Não, mas essa nova dizem que tem menos efeito colateral. Tem mesmo? Na prática, mais ou menos. O tirzepatida. A tirzepatida em relação à semaglutida. Veja. Mas não é tão diferente assim, não, sabe? Assim, não, mas veja, meu amigo está usando e agora ele não tem mais constipação. Veja, pode ser que seja um perfil dele, é uma droga diferente, ela atua de maneira um pouco diferente.
Quando você vai ver do ponto de vista de estudos, inclusive comparou uma com a outra agora, os efeitos colaterais são bem parecidos. Uhum. Com a droga, com doses mais altas, inclusive. O que é que esse estudo, resumidamente, quis propor? Estou usando a SEMA comparado com a TISE na dose mais alta possível por um determinado período de tempo para ver quem conseguiu perder mais peso. Foi claro que mostrou que as duas são boas, uma é mais potente do que a outra. E os efeitos colaterais foram muito similares, mas eu estou vendo população. 770 indivíduos, mais ou menos, foram estudados. E individualmente, aí a gente começa a ver algumas diferenças. A resposta não necessariamente. Não. Teoricamente, ela prometia esse efeito colateral, porque o GIP, vamos lá, aquelas duas moléculas, ele faz com que você tenha um efeito potencializado do GLP-1, ou seja, a potência em relação à fome, à saciação, com dose menor, então, teoricamente, você poderia ter menos efeito colateral. E o GIP, ele também tem uma ação central em relação à náusea, que ele atenua fisiologicamente a náusea de outras substâncias que poderia também atenuar. Então, a princípio, você poderia, você poderia ter uma redução de efeito colateral clínico com a associação do GIP, mas é isso que o Érico está colocando. Na prática, eu tenho algum número de paciente, não tanto como da SEMA, o que tem visto, a progressão parece ser um pouquinho mais tranquila, porque às vezes com SEMA já no começo, aquela náusea, enfim, nas doses menores, óbvio que são poucos porque conseguiram trazer a caneta de outras fontes, inicialmente, então, para progredir. Não sabe nem se o remédio é o remédio. Não, esses vieram da Europa, na farmácia. Mas tem, na Europa tem gente trocando. Não, aqui, enfim. Mas só para tentar falar um pouquinho da experiência, nas doses menores parece que isso é mais tranquilo e o efeito colateral gastrointestinal ele parece ser mais prevalente com diarreia do que constipação, que é demonstrado no ensaio da tirzepatida e hormônio. E a SEMA dá mais constipação. A SEMA dá mais constipação. Mas tem alguns pacientes que tem. Tem alguns pacientes que tem diarreia também. Minha mãe, posso dizer lá em casa que minha mãe usou, ela tem pré-DM2 e é obesa, e teve diarreia. Com GLP-1. Com só SEMA. E usou os dois. Usou Lira e usou SEMA e teve com os dois. Pronto. O efeito parece, e é o que é demonstrado. E tem uma que, especificamente, eu tentei diminuir ainda mais a droga. Ela está conseguindo progredir para a segunda dose agora, mas ela teve uma diarreia bem importante, geralmente acontecendo ali no terceiro dia. Então, a gente tem que esperar ainda mais. Teoricamente, os estudos não demonstram, mas talvez. Não necessariamente. Tem menos efeito colateral? Não necessariamente. Não necessariamente. É para sempre. Não necessariamente. Muito tempo, mas não necessariamente. É muito importante esse caminho da perda para que você se torne. Por isso que é aquela história. Não pode ser uma droga de uso recreativo. Eu vou usar por conta de um casamento que eu tenho daqui a 2 meses. Tem que ter realmente uma indicação, são drogas caras e potentes, você não pode brincar com isso, e tem efeitos colaterais que podem ser graves, como você comentou lá na frente, de semi-obstrução intestinal por conta de uso inadequado, né? Usar correto, né? E aquilo que a gente tinha comentado antes do nosso preâmbulo, desse perfil que vem sendo muito utilizado, eu acho que talvez é o perfil bem, até pela questão do poder aquisitivo, que é mulher, classe média alta, ali por volta dos 45, 50 anos, que ou tem um peso normal ou tem um sobrepeso e que quer ficar com peso muito abaixo do normal e que faz uso dessas drogas num momento de transição que pode comprometer hormonal, a composição corporal, transição hormonal, corporal e hormonal, ambos. E que usa numa situação em que a preservação do ponto de vista muscular, ósseo, então ela entra para um baixo peso, numa transição ali de vida, numa faixa perimenopausa, que a pessoa pode não dar importância, né, tanto se for uma que vai fazer atividade de resistência, enfim, que uma grande parte faz, mas aquelas pela perda ser um pouquinho mais fácil, entra nessa fase e está comprometendo a senilidade. Então, essa reserva muscular, por mais que a gente tenha colocado que há uma preservação, a gente está falando do paciente que tem obesidade. Esse músculo dessa paciente não é um músculo infiltrado de gordura, é aquele sobrepeso ou mesmo peso normal. A gente tá, né, esses padrões. E aí a osteoporose, né, a sarcopenia, que vai acontecer ali aos 60, que hoje está uma produtividade. Jovem, 60 é jovem. É fisiológico, a gente vai perder. Vai perder. Quanto de impacto esse tratamento que a gente está fazendo agora nessa faixa etária vai impactar a saúde dessa mulher e do homem também? A longo prazo?
A É gente muito tem importante. que dizer que ela não é um astronauta, ela é um brinquedo. Pois é, sobre isso. É um brinquedo. Eu vou aproveitar Você esse não fechamento. Você é um brinquedo. Né? Vou aproveitar para fechar. Assim, a gente vai marcar outro podcast para falar das drogas que estimulam a questão da massa magra, né? E aí já deixar. Transtorno de alimentar, pode chamar. Já vou Eu sou deixar. facinha. Já vou deixar o convite feito. Assim, o objetivo da gente aqui feito eu estava dizendo, a gente trazer assuntos, falar um podcast inclusive de medicina, né? Sim. Assuntos médicos com um olhar um pouco mais aprofundado. Eu tenho falado isso em alguns podcasts. A gente vive a era da informação e a gente vive a era do conhecimento. Mas por ter tanta informação, muitas vezes a gente tangencia isso, a gente lê... E tanto conhecimento também. Pois Qual daquele conhecimento você vai utilizar? Qual conhecimento você vai utilizar? Então a gente... Como filtrar? A gente lê, a gente só se interessa por vídeos de tantos segundos, e aí uma rede social cresceu nisso. A gente só se interessa por palavras, até tantas linhas ou caracteres. Tem outra rede social que cresceu nisso. E a gente perdeu a capacidade de criticar, de debater, de caquear, de aprofundar. Então, isso aqui tenta trazer uma informação de uma maneira diferente, e eu espero que as pessoas em casa, ou no carro, né? Ou no trabalho, estejam nessa pegada também, tentar aprofundar algumas coisas. E é isso, queria agradecer, doutor Érico e doutora Ana Carla, pela presença e o recado de vocês aí para vocês encerrarem. Nós é que agradecemos mais uma vez esse espaço, né? Todo espaço é bem-vindo, especialmente para falar de coisa importante da maneira mais descontraída e séria ao mesmo tempo, né? Do ponto de vista científico. Procurar o atendimento com o especialista é importante, mas a gente sabe que com a quantidade de pacientes com obesidade que existem, os especialistas não vão dar conta disso, se a gente considerar só a endócrino. Então, as outras especialidades médicas, elas têm que ter boas noções de como tratar. Isso é fundamental, faz parte da gente também tentar ensinar da melhor maneira possível. Um problema que atinge 30% da população brasileira, recifense é uma das mais atingidas, todo médico tem que saber abordar, pelo menos começar a abordar. E aqueles que ele tiver mais dificuldade, ele encaminha para o especialista. Acho que vai ser esse o segmento, como a gente faz para hipertensão, para outros problemas, né? Então, ele tem que saber abordar os conceitos básicos, quais são as drogas principais, coisas básicas de como estimular a mudança de estilo de vida, de como tentar intensificar a atividade física na rotina desse paciente. Ele tem que tentar fazer isso. E naqueles que ele tem mais dificuldade, a gente sabe que tem pacientes com mais dificuldade do que outros, ele tentar a ajuda de um especialista. Mas o generalista tem que começar a tratar a obesidade. Eu acho que isso não tem como não... E começar a estudar para isso. Não cair nessas falácias de ensinamentos do que a rede social ensina. Não é assim. Ele tem que se aprofundar e a obesidade ela tem que entrar como um rol de problemas clínicos comuns, né? Para ele poder manejar. O que é comum, né? Também agradecer. Eu acho que esse modelo aqui de conversa na internet, eu acho que eu me sinto mais à vontade, então eu agradeço muito. Eu adoro me comunicar, adoro. Então, assim, a oportunidade de estar aqui falando um assunto que é o nosso dia a dia, e é um assunto que eu estudo muito, então é só agradecer essa oportunidade, Marcinho. Se quiser me chamar mais uma vez, eu sou facinha. E é isso, reforçando isso que o Érico colocou, né? Eu acho que talvez a gente abordou alguns pontos, né? E quem se interessa, de fato, de tratar da obesidade, como o Érico colocou, o especialista não vai dar conta, de tentar se sensibilizar com esses pontos que a gente colocou aqui e tentar, de alguma forma, não necessariamente se tornar um grande especialista, mas naquela rastreio inicial, ver o que se sente realmente confiante de dar um início do tratamento, porque eles precisam realmente iniciar, principalmente nesses pacientes que não vão ter acesso a um especialista. E é isso, né? E acho que tenha sido proveitoso para quem escutou até o final. Simbora, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês aí que estão no carro, tomando banho, almoçando, né, antes de dormir, né? Cuidado com aplicando caneta, Dimas? Dimas está dizendo aplicando. Calma, rapaz, vai no médico. Agradecer a todo mundo mais uma vez e dizer que a gente ainda vai caquear um bocado por aqui. Aguarde a gente. Tchau, pessoal.